Fala, gurizada medonha, Marcos voltando mais uma vez aqui, vídeo levemente improvisado, muito rápido, cara. Sim, vamos falar de The End So Far, novo álbum do Slipknot. Sim, The End para eles e para Roadrunner, sim, último álbum sob contrato com a gravadora que deu a oportunidade para os caras e eles desde o princípio tiveram um relacionamento um tanto quanto conturbado. Para quem está chegando aqui no canal pela primeira vez, normalmente em análises de álbuns eu faço ali um apanhado geral e tal, tudo mais, porém, contudo, entretanto, aqui e eu faço esse apanhado geral com algumas curiosidades também da banda para contextualizar a crítica final. Aqui eu vou ser um pouco mais ligeiro. Por quê? Porque eu já fiz uma análise anterior, né, recente, a respeito dos álbuns do Slipknot. Eu vou deixar o vídeo em algum lugar aqui no cardzinho para vocês irem conferir. Mas eu acho que é importante assim a gente contextualizar algumas coisas, principalmente no começo da carreira dos caras. Vamos lá então. Sempre que o Slipknot vai lançar um novo álbum, a galera fica na expectativa. Será que vai ser tão impactante quanto aquele primeiro álbum? Foi revolucionário, meu Deus do céu. Eles pegaram o que o Sepultura fez do Roots e anabolizaram. É percussão, é barulho, é DJ, meu Deus, que loucura. Com elementos inacreditáveis do new metal, com vocais limpos lá, do Corey, incríveis, lindos lá. Beleza. E sempre fica essa expectativa, né? E aí, volta e meia, quando vai sair algum novo álbum, os próprios caras, quando questionados, aí, o Corey, o Shawn, né, que é o palhaço e tal, eles acabam falando, a gente voltou pra época do Iowa, a gente voltou pro Subliminal Verses, né, que é o terceiro álbum, Esse aqui, talvez seja o álbum mais próximo do que seria uma continuação do Subliminal Verses, com um pouco mais, eu não queria usar essa palavra, mas um pouco mais de coragem. Vamos lá então. Vai ser um pouco difícil não falar de várias músicas aqui, e por razões óbvias de direitos autorais eu não vou usar nenhuma delas, mas vamos lá. Adderall, que é a música que abre, velho, ela me levou para uma vibe muito, e cuidado gente, eu não tô dizendo que é igual, tá? Só tô dizendo que me levou para uma vibe muito parecida com o que o Radiohead fez em Kid A e OK Computer. Ou seja, é uma música com muita ambiência, notas dissoantes, uma linha de vocal mais mantida, assim, com elementos de emoção, coisa e tal, que o Corey sabe fazer. Mas assim, cara, se não tivesse o Corey ali, poderia ser qualquer outra banda, menos o Slipknot, tá ligado? O que não é ruim. Os caras, eles deixaram isso muito bem claro nos vídeos que eles foram largando sobre o processo de composição do álbum, que eles queriam algo de fato realmente experimental, diferente, com a possibilidade de usar novos elementos e o Corey tocando trompete num dos vídeos e tal. Não chega a ter muitas músicas com esse elemento, tá? Tem alguns momentos que tu percebe que tem alguma coisa ali que parece um trompete e tal, mas esse é um álbum que ele realmente, assim, na minha mais humilde opinião, ele conversa demais lá com o Subliminal Verses, diria até com elementos do Iowa e do primeiro álbum. Por quê? Aqui, qual que era o grande diferencial do Slipknot, né? 9 caras em cima do palco fazendo estripulias e loucuras, 2 guitarras, baixo, aí tem DJ, aí tem 2 percussionistas, aí tem um maluco lá, programador, que só fica fazendo assim o tempo todo no som e tal. E esse talvez seja um álbum que tu realmente lembra que são 9 pessoas, porque depois do Subliminal Verses, a gente começou a ter uma massa sonora do Slipknot com uma fórmula do Slipknot, e isso não é uma crítica negativa, o Rammstein faz isso também, e aos poucos a percussão foi sendo deixada de lado só para complementar e anabolizar as batidas da bateria. E os elementos do DJ Sid Wilson, né, que eu acabei de falar, o DJ, então ele é o DJ, ficavam ali meio que escanteados e tal. E aqui não, cara. Aqui o bagulho fica muito louco. Em Ian, que é um dos singles, já teve até vídeo, inclusive, tu tem um solo do Sid Wilson, né, fazendo lá os scratches e coisa e tal. E tu vai ver que esse elemento do Sid mais presente, com scratches e elementos de barulho e dissonâncias que ele consegue produzir junto com o Chris, que é o programador, estão presentes em todo o álbum. E isso, pelo menos pra mim, como um cara que amou a banda no primeiro álbum, e segui gostando no Iowa e no Subliminal Verses, aí depois
fui deixando um pouco de lado. E galera, antes que alguém me critique, tem até a tatuagem dos caras aqui. Então assim, eu realmente gosto de Slipknot. E é muito legal ver um álbum assim, que tu vê que os elementos voltam a conversar, eles fazem aquela massa sonora que a gente aprendeu a gostar e tem destaques, né? Então, Ian, tu tem um solo do Sid Wilson. Aí tu vai partir para Warranty. E aí a impressão que eu tenho ao ouvir o álbum, e aqui eu anotei como elas estão colocadas na playlist oficial do álbum, né? Se tu for ouvir sem pular faixa ou sem deixar no shuffle, né? É como se fosse um batimento cardíaco, sabe? Então assim, tu tem uma música que sobe, aí tu tem uma música que desce o ritmo, aí tu tem outra música que sobe e mantém o ritmo lá em cima, aí ela desce de novo. E o Warranty é uma dessas, que ela sobe, assim, é porradaria do começo ao fim, e ela vai nesse contexto de ser pesada, ser ríspida, ser rápida, né? As guitarras com timbrão, isso é uma coisa que eu, pelo menos, sempre gostei no Slipknot. E conversa essas faixas, tipo Warranty, por exemplo, ela vai conversar com aquele Slipknot mais do Iowa, por exemplo. E isso é legal, cara. Isso é muito bom. Tu vê que eles conseguem se revisitar e evoluir dentro dessa possibilidade de fazer uma música que já tem uma fórmula pronta, mas conseguir resgatar elementos e inovar trazendo outros elementos novos, por mais que sejam elementos antigos. Os scratches do Sid, o uso da percussão, o uso das ambiências que o Chris pode criar, né, com a sua programação eletrônica, isso é muito legal. Depois a gente tem, por exemplo, Medicine for the Dead, que pra mim ela flerta muito com um metal muito mais tradicional, não conversa tanto com esse death no metal estranho que o Slipknot faz. Se fosse para mostrar o Slipknot para uma pessoa que não conhece e que só gosta de metal tradicional, essa aqui poderia ser uma boa faixa. Tem os elementos de vocal limpo do Corey, que muitas pessoas que gostam do metal mais tradicional não gostam, acham meloso demais e tal. Mas, cara, ela como um todo, ela é muito regular, eu diria assim. Não regular de ruim. Regular do tipo, ela é uma música muito estável, amigável para quem não conhece a banda. Depois a gente pula para Heirloom, acho que eu falei certo, Heirloom, que tem mais um solo do Sid. Então assim, em vez de a gente ter solos de guitarra, tem o Sid lá mandando uns scratch muito doido e muito foda, velho. Ficou muito legal como ele construiu a ideia em cima do que a música tá propondo e faz os scratches e combina perfeitamente, assim. Eu acho que uma das críticas que eu sempre ouvia quando eu mostrava o Slipknot, o primeiro álbum, para os meus amigos mais true metal, era isso, assim, esses DJ, essa porra aí que não sei o que, a guitarra até que é legal, o baterista é bom, não sei o que, mas eu acho que isso é o Slipknot, sabe? Eu acho que isso foi o que tornou o Slipknot o que ele é tu ter esses elementos diferentes, conversando muito bem entre si e agregando pra música como um todo, criando um corpo que vai fazer sentido. E aí, pra mim, a melhor música vem de Acidic, que é uma música em que o Corey se coloca no lugar de um cara que sobrevive através dos restos das outras pessoas, né? Ele tá usando um sapato usado, uma roupa que ele achou e coisa e tal. E eu acho que, no final das contas, por que eu falei sobre seu último álbum com a Roadrunner e tudo mais? Eu acho que esse álbum, ele é muito isso, de como o Slipknot se sentia, pelo menos, sendo gerenciado pela Roadrunner, né? A Roadrunner botava ali na mesa e falava, vocês têm que fazer assim, nananana. E eu acho que é um álbum muito disruptivo, né? Eu não me lembro agora se foi na Kerrang ou lá na Loudwire que o Corey falou, né? Que o fim com a Roadrunner, para eles, é apenas um começo. Eles se sentem grandes demais para estarem dentro da Roadrunner com arestas sendo aparadas, entende? Com alguém dizendo como eles deveriam fazer a sua própria música, ou coordenando as coisas, ou, por exemplo, o lançamento do Iowa atrasou tipo 3 meses, né? Porque a Roadrunner queria lançar numa data específica e o Slipknot, tipo assim, foi até usado como matéria de publicidade, né? Se vocês não lançarem até dia tal, a gente vai botar fogo no prédio. Então eu acho que é um ótimo passo o que o Slipknot passa a dar aqui, que é uma despedida para mim em grande estilo, é um álbum que me leva de volta para os 3 primeiros álbuns do Slipknot. É claro, não são todas as músicas que são legais, aqui eu falei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas para mim é mais da metade do álbum. E mesmo as músicas que não são legais, elas ainda assim são ouvíveis, sabe? Eu acho que os últimos álbuns do Slipknot, eles flertavam muito com músicas que, pra mim, soavam como quase que covers deles mesmos, sabe? E isso é muito frustrante, porque uma coisa, e aqui outra comparação que eu espero que ninguém interprete errado,
Uma coisa é o Greta Van Fleet, que há uma zero para fazer música, tem um produtor e diz, vocês são os novos Led Zeppelin, e eles chupam o Led Zeppelin até não poder mais, e se venderem dessa forma, ok. Agora, quando tu vê o Slipknot, que eles conseguem criar, e eles são 9 caras, 9 cabeças pensantes que podem contribuir e fazer uma coisa diferente, quando eles ficavam limitados a simplesmente emular o próprio som, tava muito chato. E aqui tu tem, aspas, uma emulação do que a gente teve nos 3 primeiros álbuns, mas anabolizado, melhorado, contemporaneizado, ou seja, atualizado. Isso é muito bem feito, velho. Então, assim, pra mim é um álbum facilmente 8,5, 9, tranquilo, tranquilo. Eu vim ouvindo ele aqui pro trabalho. E, cara, não parei de ouvir, eu só parei pra começar a gravar o vídeo aqui e vou voltar agora, vou abrir a loja e vou voltar a ouvir o álbum. Fica aí então a indicação The End So Far. Slipknot já está disponível nas plataformas de streaming. Eles estão com uma campanha de marketing fortíssima aí pra galera comprar os produtos oficiais do novo lançamento. Então tem até fita cassete, velho. Eu achei do caralho a fita cassete. Cara, como eu queria ter meu Walkman de volta pra comprar, porque eu achei sensacional. Fica aí a dica então, vá escutar Slipknot, se prepare, porque não é tudo porradaria. Tem esses elementos mais leves, estranhos, que eu acho convidativo. Eu prefiro quando eles fazem algo estranho como Adderall do que quando eles estavam conversando com algumas coisas parecidas com o Stone Sour, que o Corey já tem, por exemplo. Nada contra o Stone Sour, eu acho que Stone Sour é uma coisa, Slipknot é outra, e misturar os dois, pra mim, pelo menos, não funcionou muito bem. Beleza, gurizada medonha? Fica aí a solicitação, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, temos uma playlist de análise de álbuns, de artistas e coisa do tipo. Vai lá nas nossas redes sociais, Fala Prezados, para falar diretamente com o Anísio, e aí ele vai falar um apanhado geral sobre séries, ele fala lá sobre o Anéis do Poder, o Game of Thrones lá, o House of the Dragon e o Caralho 4. E tem o Horror Gratuito, que vocês trocam ideia diretamente comigo, onde eu foco no nosso Horror Gratuito. Tem playlist aqui só com terror. Terror, cinema extremo, é uma loucura, é a desgraceira na Terra. Beleza, gurizada medonha? Muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Um ótimo final de semana, me perdi aqui. Fui olhar aqui no espelho e eu achei que tinha passado alguém, mas enfim, foda-se. Muito bom final de semana pra todo mundo. Votem, gurizada. Vamos votar, independente de quem tu for votar, né? Vote, beleza? Vote, exerça seu direito cívico, até para tu poder cobrar lá depois, seja lá quem for, que seja eleito ou vá para o segundo turno, agora depois de 2 de outubro. Beleza, gurizada medonha? Muito obrigado, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!